Você já se perguntou como Elon Musk, um dos homens mais ricos e visionários do planeta, conseguiu criar empresas que revolucionaram o mundo, como a Tesla e a SpaceX? E mais, será que você pode aplicar as mesmas regras que ele usou para construir o seu próprio negócio de sucesso? Mesmo que esteja começando do zero? É exatamente isso que eu vou te mostrar neste vídeo. As 5 regras de Elon Musk para criar uma empresa de sucesso e principalmente como você pode usar cada uma dessas regras na sua vida e no seu negócio. Bom, mas antes de começarmos, aproveite, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo do canal, compartilhe esse vídeo com alguém que também se interessa por esse assunto e se inscreva aqui no meu canal para continuar recebendo conteúdos que podem transformar a sua forma de empreender. Bom, e agora vamos direto ao que interessa. Vamos começar com a primeira regra de Elon Musk. Trabalhe mais que todos os outros. A primeira regra de Elon Musk pode parecer simples, mas é uma das mais importantes. Trabalhe mais do que qualquer outra pessoa. Isso não significa apenas estar ocupado, mas sim ter a disposição de mergulhar profundamente no que você está construindo, mesmo quando isso exige sacrifícios que a maioria não está disposta a fazer. Quando Musk fundou sua primeira empresa, junto com o irmão Kimball, eles não tinham luxo algum. Na verdade, sequer tinham onde morar na época. Alugar um apartamento parecia caro demais, então os dois decidiram dormir no próprio escritório da empresa. O ambiente, que deveria servir apenas para trabalho, acabou virando também quarto e sala dos irmãos. O chuveiro ficava no vestiário de uma academia pública, onde eles iam todos os dias. E o equipamento de trabalho, apenas um único computador que funcionava em tempo integral. Durante o dia, mantinha o site da empresa no ar. Durante a noite, Musk assumia o teclado e passava horas programando. Essa rotina não era glamurosa, mas representava exatamente o que ele acreditava. Se você quer conquistar algo grande, você precisa estar disposto a trabalhar mais e mais duro do que qualquer outra pessoa. Enquanto muitos procuram um atalho ou esperam pelo momento perfeito para começar, ele se jogava em jornadas exaustivas de 7 dias por semana focado em construir. Agora reflita comigo, se o seu concorrente trabalha 50 horas por semana e você decide trabalhar 100, em apenas um ano você terá feito o dobro de progresso. Isso é matemática pura, não há mistério. Quem se dedica mais, avança mais rápido, ponto. E no mundo dos negócios, esse avanço pode ser a diferença entre se manter competitivo ou ser simplesmente engolido pela concorrência. Aqui no Brasil ainda existe a crença de que sucesso muitas vezes é fruto de sorte. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: fulano enriqueceu porque teve sorte, ou ciclano estava no lugar certo na hora certa, só por isso que ele conseguiu. Mas o que muita gente esquece é que por trás de cada história de sucesso existe uma quantidade absurda de esforço, disciplina e resiliência que raramente é mostrada. A sorte pode até abrir uma porta, mas é o trabalho duro que mantém essa porta aberta. E aqui vai um ponto importantíssimo. Trabalhar mais não significa apenas trabalhar por trabalhar. Significa ter foco e intensidade. Musk sempre defendeu a ideia de colocar energia naquilo que realmente move o negócio para frente. É gastar horas criando, testando, resolvendo problemas e avançando. E não desperdiçando tempo com distrações ou tarefas que não gerem impacto real. No início, especialmente quando não se tem recursos financeiros ou grandes equipes, o diferencial competitivo é a quantidade e qualidade do esforço que você coloca diariamente. Essa mentalidade de trabalhar dobrado, de abrir mão de conforto temporário em troca de crescimento futuro, é um divisor de águas para qualquer empreendedor. Pense em exemplos aqui do Brasil mesmo. Quantos empreendedores começaram pequenos, em condições muitas vezes extremamente desfavoráveis, mas conseguiram crescer simplesmente porque se dedicaram de forma quase obsessiva. Donos de pequenos restaurantes que viraram redes famosas, motoristas que criaram suas próprias empresas de transporte, jovens que começaram com um notebook velho e hoje gerenciam agências digitais. O ponto em comum entre todos eles é simples: eles trabalharam mais
do que os outros que estavam mais dispostos a trabalhar do que outras pessoas. Claro, isso não significa que você deva sacrificar sua saúde ou viver em desequilíbrio eterno, mas significa que se você está começando agora, precisa estar disposto a pagar o preço, a passar por uma fase de intensidade onde o trabalho vai ocupar a maior parte da sua energia e atenção. É nessa fase que você constrói a base do futuro que você deseja. Portanto, guarde essa lição de Elon Musk. O sucesso exige sacrifício. Se você quer criar algo grandioso, prepare-se para trabalhar mais, ir além e fazer o que a maioria não faria. Essa é a primeira e talvez a mais importante das regras de Elon Musk. E também pode ser a chave que vai diferenciar o seu negócio dos outros, da sua concorrência principalmente. Agora vamos ver a segunda regra de Elon Musk. Crie um produto ou serviço realmente excelente. Se existe uma regra que separa os negócios que sobrevivem por pouco tempo daqueles que realmente se tornam referência, é essa. Não basta ser apenas um pouco melhor do que os concorrentes. Muitos empreendedores cometem vários erros, mas esse erro é mais grave, na minha opinião. É acreditar que basta colocar um detalhe extra, oferecer um preço um pouco mais baixo para conquistar espaço no mercado. Não é assim que funciona. A verdade é dura. Se você está entrando em um mercado que já existe, dominado por marcas conhecidas, seu produto ou serviço precisa ser muito melhor. Só assim o consumidor terá um motivo real para abandonar a confiança que já possui em uma marca consolidada e apostar em você. Pense como cliente. Assim que funciona. Quando você entra em um supermercado e encontra duas marcas de café, uma extremamente conhecida e outra que você nunca ouviu falar, qual delas você escolhe? Na maioria das vezes as pessoas vão optar pela marca famosa, claro, porque ela já passou por anos de construção de credibilidade. Para quebrar essa barreira, seu produto precisa ser tão excelente que a decisão se torne óbvia. Isso é visível em diversos setores. Veja o mercado, por exemplo, de alimentação. Pequenas hamburguerias artesanais cresceram porque entregaram algo que era muito mais saboroso, personalizado e de qualidade superior ao que as grandes redes ofereciam. Na área de tecnologia, startups conseguiram se destacar porque criaram soluções realmente inovadoras e eficientes, que resolviam problemas de forma mais prática e acessível do que os sistemas tradicionais. E até nos serviços locais, aqueles de bairro, como salões de beleza, academia e oficinas mecânicas. A diferença raramente está no preço. O que realmente acaba conquistando os clientes é a qualidade do atendimento, do serviço, a atenção aos detalhes e o valor percebido em cada experiência. Isso significa que para você ter sucesso, você não pode se contentar em apenas fazer o mínimo necessário. Você precisa buscar a excelência. Mas o que é afinal um produto ou serviço excelente? É aquele que supera expectativas, que resolve um problema de maneira simples e eficaz e que deixa a pessoa tão satisfeita que ela não só volta a comprar, mas ela também acaba indicando espontaneamente para outras pessoas. Vou dar um exemplo prático. Pense no Nubank, todo mundo conhece. Antes dele, os bancos já ofereciam cartões de crédito digitais, mas com tarifas altas e processos burocráticos. O Nubank surgiu com a proposta de algo muito melhor: cartão sem anuidade, aplicativo intuitivo, atendimento rápido e humano, mesmo que seja através de chat. O resultado? Em pouco tempo, milhões de brasileiros migraram para a nova solução e hoje a marca é uma das mais amadas no país. A excelência também se prova nos pequenos detalhes. Não adianta entregar um produto apenas razoável com propaganda bonita. O cliente logo percebe a diferença. Quando Elon Musk fala dessa regra, ele reforça que o esforço deve estar em criar algo que realmente seja muito superior. É como competir em uma corrida. Se você está apenas alguns segundos à frente, o público pode nem notar, mas se você cruza a linha de chegada com uma vantagem gigantesca, não tem como ignorar a sua vitória e a sua capacidade superior, digamos assim. Então, se você está construindo sua empresa, faça a si mesmo essa pergunta: meu produto é bom o suficiente para que alguém troque uma marca famosa por ele? Se a resposta for talvez, ainda não é suficiente. No mundo dos negócios, não é o preço que garante o crescimento, mas sim a qualidade percebida. Pessoas pagam mais caro se sentirem que estão recebendo algo realmente diferenciado. E aí o bolso fica mais aberto.
Portanto, não entre no mercado para ser apenas mais um, entre para ser a melhor opção possível, porque quando você cria um produto ou serviço realmente excelente, a concorrência deixa de ser uma ameaça e os seus clientes se tornam os maiores divulgadores da sua marca. Bom, agora vamos para a terceira regra de Elon Musk. Reúna pessoas incríveis para trabalhar com você. Elon Musk costuma repetir uma frase simples, mas que contém uma verdade profunda. Uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas reunidas para criar algo de valor. Isso significa que por trás de toda marca poderosa, de todo produto revolucionário e de todo serviço memorável, existe um time. E é justamente a qualidade, o comprometimento e a união desse time que determinam até onde uma empresa consegue chegar. Muitas vezes, os empreendedores, os empresários acreditam que o sucesso depende apenas de ter uma boa ideia. Boas ideias são um bom começo, mas uma ideia sozinha não constrói nada. É a execução que transforma sonhos em realidade. E a execução só acontece quando existe um grupo de pessoas capazes, dispostas a trabalhar juntas em prol de um objetivo maior. Por isso, quanto mais talentosa, unida e comprometida for a sua equipe, maiores serão as chances de sucesso do seu negócio. Bom, aqui entra uma questão prática. Nem sempre é possível contratar os melhores profissionais logo de início. Isso tem custo. A maioria das empresas começa com recursos limitados, muitas vezes com apenas 1 ou 2 fundadores e talvez um funcionário ou parceiro. Isso não significa que você está condenado ao fracasso, pelo contrário, os grandes começaram assim. Se você ainda não pode atrair os profissionais mais experientes do mercado, cerque-se de pessoas que compartilhem a sua visão, que acreditem na sua causa e que tenham fome de crescer junto com você. Histórias de sucesso no Brasil e no mundo não faltam para provar isso. Muitos empreendedores e empreendimentos começaram em salas pequenas, com equipes reduzidas, mas unidas na disciplina, intensidade e principalmente no propósito. O Magazine Luiza, por exemplo, que hoje é uma gigante do varejo, começou em uma pequena loja do interior, onde a dedicação dos primeiros colaboradores fez toda a diferença. Startups que hoje valem milhões também nasceram assim, com grupos pequenos, mas totalmente comprometidos em fazer acontecer, em fazer a diferença. O seu time é o reflexo direto do seu negócio. Se a sua equipe é desorganizada, seu cliente sentirá isso. Se a sua equipe não acredita no propósito da empresa, isso se refletirá no atendimento, na qualidade do produto e até na reputação da marca. Por outro lado, se você constrói um time motivado, que veste a camisa e entende o impacto do trabalho que realiza, esse espírito contagia clientes, parceiros e até mesmo investidores. Musk reforça que montar um grupo incrível não é apenas sobre reunir pessoas talentosas, mas também sobre saber direcionar esse talento para um objetivo comum. É preciso alinhar expectativas, definir metas claras e criar um ambiente onde todos saibam a importância da sua contribuição. De nada adianta ter profissionais brilhantes se cada um puxa a corda para um lado diferente. O sucesso só acontece quando existe coesão e foco em uma mesma direção. Por isso, um dos maiores papéis de qualquer empreendedor é cuidar da sua equipe. Isso significa valorizar, reconhecer e incentivar, mas também significa cobrar, alinhar e corrigir rotas quando é necessário. Liderar um grupo é um equilíbrio constante entre inspirar e direcionar. E nunca se esqueça, sua empresa não é feita de prédios, logotipos ou equipamentos, ela é feita de gente. E gente que cria, que vende, que atende e que resolve problemas. E é gente que, quando se sente parte de algo maior, é capaz de entregar resultados muitas vezes extraordinários. A lição aqui é clara: cuide do seu time como o maior ativo do seu negócio, porque no fim, os produtos podem mudar, as estratégias podem evoluir, mas são as pessoas que carregam a missão da sua empresa e que determinam se ela vai apenas sobreviver ou realmente prosperar. Bom, agora vamos ver a quarta regra de sucesso de Elon Musk. Foque no essencial. Uma das regras mais valiosas de Elon Musk para qualquer empreendedor é simples e muito direta: focar no que realmente importa. Ele chama isso de diferenciar sinal de ruído.
O sinal é aquilo que gera valor real para o cliente, que melhora o produto ou serviço de maneira concreta. O ruído, por outro lado, é tudo aquilo que consome tempo, energia e dinheiro, mas não traz impacto verdadeiro para quem compra de você. Muitas empresas, especialmente as que estão começando, caem na armadilha do ruído. Gastam horas e horas planejando a decoração do escritório, investindo em logotipos caríssimos, comprando móveis de luxo ou fazendo campanhas de marketing super elaboradas, quando na prática ainda nem possuem um produto sólido para entregar. Isso é um erro fatal que acaba matando muitas empresas. Elon Musk é categórico nesse ponto. Ele lembra que a Tesla, mesmo sendo uma das marcas mais inovadoras do planeta, nunca gastou com publicidade tradicional nos primeiros anos. Ao invés disso, todo o investimento foi direcionado para pesquisa, design e melhoria nos carros. Musk acreditava e acredita, que se o produto fosse realmente excelente, ele se venderia sozinho, por meio da satisfação dos clientes e do impacto no próprio mercado. E foi isso exatamente que aconteceu. Os próprios consumidores e a imprensa especializada se tornaram os maiores divulgadores da Tesla. E aqui está a grande lição para quem está começando do zero. Não desperdice recursos em coisas que não aumentam de forma real a qualidade daquilo que você oferece. Se você ainda não validou a sua ideia, não adianta gastar com anúncios caros. Se você ainda não tem clientes satisfeitos, não faz o menor sentido investir em campanhas de status ou aparências que só impressionam por fora. No início de um negócio, cada minuto e cada real contam. Por isso, a pergunta que deve guiar todas as suas decisões é simples e direta. O que eu estou fazendo agora melhora de fato o valor que eu entrego ao cliente? Se a resposta for não, corte imediatamente. Esse filtro simples pode salvar sua empresa de desperdícios e atalhos ilusórios. Muitos empreendedores se frustram porque, apesar de trabalharem muito, não veem resultado. A explicação está justamente aí. Gastam energia demais no ruído e muito pouco no sinal, como diria Musk. Veja exemplos de mercado. Quantos pequenos negócios quebram porque os donos se preocuparam em simplesmente montar uma loja bonita com fachada chamativa e decoração cara, mas não investiram em treinar equipe ou melhorar a qualidade do produto? Pois é. Quantos cursos online fracassaram porque o criador gasta meses construindo um site super sofisticado, mas não dedica tempo para criar um conteúdo que realmente resolva o problema do aluno? Aí não funciona. Focar no essencial significa direcionar energia para o que faz o cliente dizer: nossa, isso realmente mudou a minha vida. É o sabor de um prato, a eficiência de um software, a rapidez de uma entrega, o atendimento humano que resolve o problema sem burocracia. É isso que gera fidelidade e não aparências superficiais. E não pense que essa regra vale apenas no começo. Empresas grandes, já consolidadas, se perdem muito no ruído. Muitas gastam milhões em propagandas e relações públicas, mas deixam de lado a qualidade do que vendem. Resultado? Podem até crescer rápido no curto prazo, mas no longo prazo perdem credibilidade. Portanto, como ensinou Musk, seja radical nesse filtro. Corte tudo o que não gera valor. Concentre-se em criar, melhorar e entregar o melhor produto ou serviço possível. Essa é a diferença entre empreendedores que ficam pelo caminho e aqueles que realmente constroem negócios duradouros. Bom, no fim, é simples. Se não há valor, ruído é distração. Cabe a você escolher em qual dos dois vai colocar a sua energia. Bom, e agora chegamos à quinta regra de sucesso de Elon Musk. Assuma riscos enquanto pode. A quinta regra de Elon Musk talvez seja a mais desafiadora e ao mesmo tempo a mais, digamos, libertadora. Assuma riscos enquanto pode. Assim, quando você é jovem ou está no início da carreira empreendedora, sem grandes responsabilidades financeiras ou familiares, esse é um momento ideal para ousar. É nessa fase da vida que você pode se dar ao luxo de errar mais, aprender com os erros e tentar de novo. Você tem tempo. Quanto mais o tempo passa, mais compromissos surgem: família, filhos, contas fixas, dívidas, responsabilidades que limitam a sua margem de manobra. O seu tempo fica escasso. É natural, com mais obrigações, sua tolerância ao risco diminuir. Elon Musk viveu isso de maneira bem intensa.
Quando começou seus primeiros negócios, ele não tinha nada a perder. Podia dormir no escritório, viver com o mínimo, arriscar todo o pouco dinheiro que ele tinha naquela época, porque se desse errado, bastava começar de novo. Mas se desse certo, como o que acabou acontecendo, o retorno seria gigantesco. Ele mesmo já afirmou algumas vezes que quanto mais jovem você é, mais liberdade tem para assumir riscos que podem transformar a sua vida. E aqui está o ponto central disso. O maior risco não é errar. O maior risco é passar a vida inteira sem nunca tentar algo grande. É viver na segurança aparente da zona de conforto, mas chegar ao fim da jornada cheio de arrependimentos por não ter arriscado quando teve a chance. Essa regra é muito importante. Vivemos em uma cultura aqui no Brasil que muitas vezes valoriza a estabilidade acima de tudo. Desde cedo ouvimos frases como presta um concurso público ou arruma um emprego fixo numa grande empresa, não se arrisque, seja prudente. Ok, embora a prudência seja necessária em vários momentos, a verdade é que os grandes avanços vêm daqueles que ousaram quando todos diziam para não arriscar. O mundo é dos atrevidos. Pense em exemplos de empreendedores que se tornaram referência. Muitos começaram quando ainda eram jovens, com pouco ou nenhum recurso, mas tinham muita coragem para arriscar. Jorge Paulo Lemann, um dos maiores empresários do Brasil, um dos mais ricos, o homem mais rico do Brasil, construiu seu império porque se arriscou em operações ousadas de aquisições e fusões. Se tivesse se contentado em seguir o caminho mais seguro, talvez nunca tivesse saído do anonimato. Arriscar não significa agir sem planejamento, significa aceitar que para conquistar algo grande, você precisa sair da sua zona de conforto e enfrentar a possibilidade de falhar. E falhar nesse contexto não é o fim do mundo, é apenas parte do processo. Cada erro traz aprendizados que aproximam você do acerto. Agora, imagine se daqui a 10 ou 20 anos, o que seria mais doloroso para você? Olhar para trás e lembrar das tentativas que deram errado, mas que o fizeram crescer? Ou perceber que nunca tentou nada realmente ousado e que perdeu todas as oportunidades por medo? Essa é uma reflexão pesada, mas fundamental. Elon Musk insiste nesse ponto. Este é o momento de ser ousado, de tentar algo grande. Se você erra, ganha experiência. Se acerta, transforma a sua vida. Mas se nunca tenta, condena-se a viver apenas dentro dos limites que outras pessoas definiram para você. Portanto, se você está começando agora, sem grandes responsabilidades, sem muitos recursos que o prendam, aproveite. Se já tem mais obrigações, isso não significa que você não possa arriscar também, apenas que seus riscos precisam ser calculados de forma mais estratégica. O importante é nunca deixar que o medo seja maior que a vontade de conquistar. No fim, o verdadeiro fracasso não é cair, o verdadeiro fracasso é nunca ter se permitido tentar. Bom, essas são as 5 regras de Elon Musk para criar uma empresa de sucesso. Primeiro, trabalhe mais do que todos. Segundo, crie algo realmente excelente. Terceiro, reúna pessoas incríveis para trabalhar com você. Quarto, foque no essencial. E quinto, assuma riscos cedo. Agora a pergunta é, qual dessas regras você vai aplicar primeiro na sua vida? Lembre-se, Elon Musk não começou com milhões no bolso. Ele começou com foco, disciplina e coragem. E você também pode. Agora pense nisso. O futuro da sua empresa pode começar hoje com uma decisão simples: agir. Bom, e se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber novos conteúdos do canal, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com quem também precisa desse tipo de motivação para negócios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!